Mais nada. Bom, agradecer o Lira pelo convite, evidentemente. Acho que, inclusive comentei isso no e-mail, acho que acabou que a gente fez essa conversa, tá fazendo essa conversa, né, num timing, assim, muito incrível, né, horrível, na verdade, incrível ao mesmo tempo, porque isso vem logo depois de um apagão de dados, um momento de apagão de dados aí que aconteceu com os dados de coronavírus na última sexta-feira, que o governo federal acabou recuando, né, porque teve uma reação muito forte aí de diversos veículos de comunicação, inclusive, né, mas também de pesquisadores, de organizações de sociedade civil, enfim. Então, enfim, queria agradecer mesmo o convite, agradecer o espaço, e realmente acho que a gente está num momento aí muito oportuno para a gente discutir a importância dos dados, né, para enfrentamento à pandemia nessa semana mais do que nas outras, né. Então, eu queria primeiro só me apresentar mais formalmente, né, também me colocar. Eu sempre gosto de falar sobre o meu currículo para que as pessoas se posicionem, né, melhor, para que eu me posicione melhor no debate, né. Então, bom, eu sou formada em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC, aí, universidade vizinha de vocês. Agora eu estou fazendo o meu mestrado em ciência da informação na USP, estou concluindo. Minha pesquisa é sobre proteção de dados pessoais e transparência. E também acabou que essa pandemia acabou trazendo esse tema que eu não imaginava na época que eu propus como pesquisa, né? Eu não imaginava que esse tema da proteção de dados e da transparência ganharia tanto espaço tão rápido, e a gente pode falar mais um pouco sobre isso quando eu começar a minha apresentação. Mas basicamente, então é aí que eu estou posicionada, né? Então eu passei 3 anos e meio trabalhando na Controladoria Geral do município de São Paulo. Eu trabalhei especificamente, para quem não está familiarizado, a Controladoria é um órgão de combate à corrupção, né? Eu trabalhei principalmente na frente de prevenção da corrupção, então eu trabalhava exatamente nessa parte de dados abertos, de transparência e de como os dados podiam ajudar no enfrentamento à corrupção, mas aí numa etapa prévia, né? Na prevenção mesmo. E depois, então, eu saí da controladoria e fui trabalhar, agora estou no, né, tô do lado de lá do balcão, agora eu trabalho no Open Knowledge Brasil, sou coordenadora de pesquisa e advocacy, como o Lira contou. E lá eu estou tocando um projeto que vou detalhar um pouquinho mais também, agora na apresentação, que é um projeto de transparência de dados da Covid-19, né? Então, a gente identificou, logo no início da pandemia, ali, esse projeto começou no início de abril, a gente identificou que os dados, né, já é uma frente nossa na OpenKnowledge. O OpenKnowledge trabalha muito com o conceito de governo aberto, de transparência, Bom, a organização se chama OpenKnowledge, né, de apropriação do conhecimento, compartilhamento desse conhecimento. Então, a gente detectou logo no início da pandemia que essa questão dos dados certamente viria à tona e precisaria ter um enfoque, um trabalho nisso, né. E aí, acho que, inclusive, uma pergunta que o Lira colocou para a Ana, para eu falar mais para frente, mas que também se aplica a mim pelo trabalho que a gente está desenvolvendo na Open Knowledge e pela minha experiência, né, porque eu sou gestora pública de formação, essa questão da origem dos dados, né. Então, a gente identificou na Open Knowledge que, claro, os dados importariam para que a gente fizesse pesquisas, para que a gente fizesse políticas públicas baseadas em evidência, para que a gente fizesse, enfim, tomasse ações necessárias, ações conscientes, sobre a pandemia, né, na forma de enfrentamento. E aí a gente sabe, né, a gente tem uma equipe bastante interdisciplinar na Open Knowledge, mas a nossa equipe é uma equipe muito interessante, na verdade, porque nós temos metade da equipe praticamente de gestores públicos e metade de jornalistas, né, e aí algumas pessoas ali de tecnologia. E aí a gente,
nessas nossas reflexões, como a gente poderia ajudar, a gente detectou, com a nossa experiência que a gente tem em gestão pública, que claramente todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia, né? Ninguém espera viver uma pandemia na vida. E aí ficou muito claro para a gente, com a experiência que a gente tinha, enfim, que essa questão dos dados, ela teria algumas etapas, né, alguns problemas aí. Primeiro, de geração dos dados mesmo, de sistemas, né? A gente sabe que, acho que depois pode discutir mais sobre isso, mas a gente sabe que boa parte das administrações públicas tem sistemas de coleta de dados, de tratamento de dados que são defasados, tem sistemas legados, né? Ou seja, existe um problema aí de sistemas velhos, né? Sistemas que eram, sei lá, foram pensados para o Windows 98 e a gente está aqui em 2020 e até hoje não conseguiram, a administração não conseguiu ainda sair, né, fugir desses sistemas. E enfim, e aí o que a gente pensou naquele momento, enquanto organização, é que a gente podia colaborar fornecendo alguns parâmetros sobre quais dados seriam os dados mínimos ali, né, que os gestores públicos precisariam disponibilizar para que a sociedade, de modo geral, e principalmente os gestores públicos, pudessem reagir à pandemia, né? Porque é isso, a gente não tem uma cultura de direitos autorais, de licenças que permitam o reuso desse dado, né? Ou seja, o dado, na sua definição da Open Knowledge, diga-se passagem, né? Porque a Open Knowledge é uma organização internacional pioneira nesse debate, e o que a gente diz na Open Knowledge é que o dado ele não pode estar sujeito a nenhum tipo de direito autoral, a não ser que seja uma licença que cobre simplesmente a citação da fonte, né? Ou seja, você pode usar aquele dado desde que você use a fonte. Essa seria a única condição aceitável numa licença quando a gente está falando de dado aberto, para justamente permitir o reuso, permitir que essa informação circule, né? Então, e aí, bom, beleza. Então, quando a gente passa por um conceito um pouquinho mais técnico da coisa, a gente tem 8 princípios aí que vão reger os dados abertos, né? Primeiro, os dados abertos precisam ser completos, ou seja, eu preciso ter uma base de dados ali que fale os dados de forma completa, enfim, traga todas as informações necessárias. E aqui eu acho que existe uma discussão muito clara aí, né, quando a gente está falando sobre dados numa pandemia, é necessário que a gente tenha os dados mais completos possíveis, né, exatamente para que a gente consiga olhar todas as dimensões possíveis. E acho que o Lira tocou num ponto aí também, já desde o começo dessa conversa, que é a questão da interdisciplinaridade, né? O enfrentamento à pandemia é essencialmente interdisciplinar, né? A gente está falando de diversas áreas olhando para o mesmo problema. A gente está falando de gestão pública, a gente está falando de planejamento territorial, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de questões epidemiológicas aí, né? De realmente de espalhamento desse vírus, como que esse vírus, enfim, se comporta, né? Como é que ele atinge as pessoas, enfim. Realmente são... E aí, lógico, né? Mais importante ainda, quase que eu deixei passar, a dimensão de tecnologia, né? Porque é isso, a gente precisa gerar dados, a gente precisa processar dados, a gente precisa analisar dados e a gente está fazendo isso com tecnologia. Então, são, de fato, muitas dimensões aí envolvidas. E aí, mais um motivo para a gente querer dados cada vez mais completos para poder fazer esse enfrentamento à pandemia. Bom, aí o segundo critério, então, segundo a definição, segundo conceito, é que os dados têm que ser primários, ou seja, eles vêm direto da fonte, né, sem nenhum tratamento, claro, algum tratamento ali na dimensão de privacidade, né, mas tirando isso, sem nenhum tratamento. Então, eu estou tratando daqueles dados da forma bruta. Eles precisam ser atuais, o mais atuais possíveis, e aí, inclusive, eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui porque eu estou no meu tablet, mas eu vou convidar vocês a consultar 2 painéis do governo federal para a gente falar sobre essa questão de atualização. Bom, o ponto 4 é que os dados precisam estar acessíveis, né? Ou seja, qualquer pessoa consegue acessar, ele não exige algum software específico, né? Enfim, eles estão acessíveis, eu consigo chegar neles. E aqui existe uma outra discussão super interessante sobre essa coisa da acessibilidade. Aqui estou falando acessibilidade mais no sentido de acesso do que acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Embora isso também esteja contido nesse conceito.
Eles precisam ser processáveis por máquina, como eu falei, estava no conceito anterior ali do David Ives, né? Eu preciso que esses dados estejam num formato estruturado para que eu consiga trabalhar eles numa máquina, para que eu consiga trabalhar eles num computador mesmo, né? Então, e aqui essa questão do dado processável por máquina, por exemplo, é muito comum na administração pública, e não só na administração pública, mas especialmente na administração pública, a gente trabalhar principalmente com PDFs, né? Então eu fiz uma licitação e aí eu falo, não, ó, eu sou super transparente, tá aqui a cópia da licitação, o PDF da licitação. Assim, tudo bem, muito obrigado pela sua intenção de publicar um PDF da solicitação, porém, isso é um formato fechado, trancado, a informação fica ali dentro de uma forma que muitas vezes você não consegue, né, usar algum tipo de software, algum tipo de inteligência, alguma forma mais de processar aqueles dados que seja de uma forma mais prática, né? Normalmente o PDF realmente aprisiona o dado e você precisa ficar lá caçando, pegando na mão, né, pegando na unha ali como você vai lidar com aquele dado. Então, por isso, muito importante a dimensão de os dados serem processáveis por máquina. O sexto conceito é acesso não discriminatório, ou seja, todo mundo tem direito a acessar os dados, né, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhuma razão que não seja, aí, digamos, técnica para você não acessar esse dado, né. Aí existe uma dimensão de formatos não proprietários, e aí eu acabei de falar do PDF, o PDF é um desses formatos, né, que seriam aí formatos proprietários, poderiam ser considerados formatos proprietários, mas basicamente a questão dos formatos não proprietários é que você permita que pessoas que utilizem, por exemplo, software livre, como é meu caso, inclusive, que você não precise usar algum tipo de software específico, né, ou pagar uma licença para você processar aqueles dados. Então, isso é um formato não proprietário. E aí a gente está falando de, por exemplo, CSVs, né, e outros aí dessa mesma linha de dados que eu consigo usar em qualquer software, rodar e fazer análise a partir deles. E aí, por fim, temos a dimensão das licenças livres, que também aparece na definição do David Ives, que é essa forma, né, de eu determinar que os dados vão circular livremente e que não existe nenhum impedimento legal para que eles não circulem, né? Não existe direito autoral associado, não existe nenhum tipo de impeditivo nesse sentido. Bom, aí acho que vem a grande pergunta aí, né? Como que os dados abertos podem ajudar na pandemia? Eu falei um pouquinho aí no começo da conversa, né, sobre algumas possibilidades, falei um pouquinho o que a gente está fazendo no Openology, agora eu vou falar um pouco melhor. Mas basicamente aí existem algumas frentes que são mais óbvias, né, quando a gente fala de como os dados podem ajudar na pandemia. Bom, existe uma frente, evidentemente, de pesquisa. Essa aqui é uma pesquisa do Labcidade, é um laboratório da FAU, né, da USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é tocado em grande parte pela Raquel Ronick, e aí tem uma equipe de orientandos, né, de outros pesquisadores envolvidos. E eles estão com umas pesquisas bastante interessantes focadas em coronavírus, né? Então eles estão desenvolvendo uma série de pesquisas pensando mesmo as dinâmicas sociais aí, né? Pensando da perspectiva do urbanismo, né? Como as pessoas se movimentam. Eles fizeram uma pesquisa recentemente agora, né? Publicaram ontem, sobre a questão dos transportes, né? E, enfim, e aí fazendo uma crítica forte aí ao governo de São Paulo por não estar fazendo essa gestão dos transportes no meio da pandemia orientada por dados, né? E aí acho que, enfim, existiu aí falando especificamente sobre labicidade, existe uma dimensão muito interessante aí, e que aí fica muito próxima do meu tema de pesquisa no mestrado, inclusive, que eles fizeram uma pesquisa, eu não sei se vocês acompanharam isso, eles fizeram uma pesquisa que eles estavam mapeando em todas as ruas de São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo, mapeando em quais ruas tiveram casos de coronavírus, né. Isso, e aí vem de uma dimensão de transparência que o Lira tinha tocado no começo, que é sobre os processos aí, né, de como que os dados são publicados, enfim, de transparência. Basicamente, essa pesquisa foi feita porque eles conseguiram acessar uma base no DataSUS, que tinha nessa base era uma base de microdados, né? Eu não sei se está todo mundo familiarizado com o tema, mas basicamente uma base de microdados é uma base em que cada registro dessa base corresponde a um caso, né? Isso é feito de forma anonimizada, claro, mas cada registro da base, cada linha dessa base corresponde a um caso confirmado de coronavírus, ou confirmado ou descartado, enfim.
Então, o que aparece nessa base, o formato dela basicamente vai aparecer lá um registro, né, um ID, XYZ, sexo dessa pessoa, né, idade dessa pessoa, quando foi a data de confirmação, enfim, existe uma série de variáveis aí, porque isso permite ali, né, isso aí vai na linha do princípio dos dados abertos serem completos, né, o mais completos possíveis. E aí, por acaso, eles conseguiram, o Labcidade conseguiu pegar essa base de dados ali no DataSUS, e nessa base de dados existia uma coluna de CEP. E aí, nessa coluna de CEP, eles conseguiram plotar isso num gráfico e mostrar em todas as ruas ali da região metropolitana onde é que tiveram casos e onde não tiveram casos de coronavírus. E aí, existe uma polêmica aí nisso, né, porque o Ministério da Saúde retirou esses dados de CEP, então, evidentemente, o Labcidade está um pouco chateado e revoltado aí, porque eles não vão conseguir, né, não vão conseguir continuar a pesquisa. Mas existe uma dimensão aí sobre de pessoas que estão fazendo pesquisas, existem várias outras, né? Pesquisas boas, pesquisas ruins, a gente sabe, né, meio que a ciência é feita disso. Mas vamos lá. E aí existe, então, outra linha de colaboração, de uso dos dados, por exemplo, seria a linha da colaboração, né? E aqui eu tive um problema, inclusive, para achar o nome do que eu daria para isso. Mas a colaboração seria aqui, então, ações voluntárias que estão acontecendo por aí. Existem vários tipos de ações voluntárias que são possíveis de serem feitas, né? Ou de colaborações em termos de análise, enfim. Existem várias, né? Uma vez que eu abro os dados, eu abri a porta para que muitas pessoas tenham muitas ideias, possam ajudar de muitas formas. Um exemplo aí, acho que as pessoas têm visto mais, aqui eu trouxe o que as pessoas não necessariamente têm visto mais, mas um exemplo que as pessoas têm visto bastante por exemplo, quem está aí trabalhando trabalhando com respiradores, né, enfim, produzindo EPI, enfim, produzindo essas coisas. E é bom que essas pessoas tenham, esses grupos, por exemplo, que eu citei agora, tenham acesso aos dados para que eles consigam se organizar e direcionar melhor, né, ali para onde eles estão mandando esses EPIs, para onde eles estão mandando esses ventiladores, onde precisa mais, né, e aí a gente entra numa dimensão também de transparência de recursos públicos mesmo, né, e aqui também é sempre bom lembrar, a gente está num momento em que o mercado está super distorcido, e a gente precisa, né, o mercado está super distorcido com relação a preços de EPIs, com relação a preços de ventiladores, com relação a preços de tudo, porque existe uma demanda enorme, né, a gente está no meio de uma pandemia, também tem uma capacidade de entrega prejudicada por causa disso. E a gente tem, nesse momento, regras de licitação, né, que foram flexibilizadas para que as coisas sejam adquiridas de forma mais rápida. Então, só esses dois pontos já seriam suficientes para que a gente redobrasse a nossa atenção aí quando a gente está falando de compras públicas, né? Mas, enfim, então, esses grupos, por exemplo, que eu acabei de falar agora, de ventiladores e tal, poderiam se apropriar desses dados também, exatamente para descobrir como que eles se organizam, para onde eles canalizam os esforços, qual é o tipo de EPI, ou qual é o tipo de ventilador que precisa ser produzido, e realmente para onde direcionar. E existe aí uma outra dimensão, que é quem está trabalhando mais com dados, né? Então aqui eu botei a carinha aí do nosso projeto de transparência Covid-19, que a gente está aqui partindo desse pressuposto de que dados abertos podem salvar vidas. Eu posso abrir aqui depois o site para mostrar para vocês, eu acho até que seria bom, mas aqui é realmente só um printzinho da carinha dele. Que foi o que eu falei agora, né, no começo da minha fala, que a gente está fazendo um índice e um ranking, né, aí de quais são os estados que são mais transparentes, quais são os estados que são menos transparentes. As categorias foram escolhidas com base realmente no que a gente tem visto de debate público sobre isso, de debate científico. Então a gente orientou ali, tem uma tipo um checklistzinho, né, de coisas que você precisa publicar. E aí a gente faz uma pontuação de 0 a 100. A gente chegou agora, nessa última semana, na 11ª semana de avaliação, e aí a gente já tinha, nessa semana, 4 estados que chegaram a 100, mas na semana passada a gente tinha outros estados, né, e aí daí vem um problema de atualização de dados, que é gravíssimo, que a gente está analisando os dados semana a semana, e a gente analisa a questão da atualização, então assim, você fez um painel lindo, maravilhoso, há 3 semanas atrás, e nunca mais você mexeu nele, isso você vai perder ponto nisso, né? Na nossa avaliação você vai perder ponto, porque o dado não está mais atualizado, ele não faz mais sentido, ele não é mais útil, né?
E aí, puxando o conceito do David Ives, né? Ele não é mais útil. Então, por isso, os estados oscilam muito, né? Assim, se vocês olharem depois do projeto, vou passar o site depois, se vocês olharem o projeto, os estados oscilam muito. Assim, tem semana que sobe bastante na transparência, tem semana que cai, né? Enfim. E aí a gente acabou criando uma competição saudável aí entre os estados, no final das contas, e que a gente até não esperava, na verdade, foi uma surpresa. Porque basicamente os estados realmente entraram nessa competição, né? Eles ficaram competindo entre si, tipo, não, porque eu vou chegar primeiro no 100 e tal. Foi uma coisa bem curiosa, assim, né? E muito curiosa, inclusive, sei lá, da perspectiva psicológica da coisa, dos estados competindo entre si, gestores competindo entre si, né? Do ego mesmo, mas enfim. Então a gente analisa nesse índice 3 dimensões. A gente tem uma dimensão de conteúdo, que aí vai analisar, por exemplo, dados dos pacientes, né? Se tem idade, se tem faixa etária, se tem informações sobre comorbidades, né? Enfim, evolução, se foi óbito, se está em isolamento domiciliar, enfim, isso é a nossa dimensão de conteúdo, que também vai analisar, por exemplo, se tem dados de ocupação de leitos, se tem dados de testes disponíveis, né? Se tem dados sobre outras doenças respiratórias, né? Que geram, por exemplo, síndrome respiratória aguda grave, enfim. A gente tem uma dimensão de granularidade, que vai tratar aí da especificidade do dado, né? Então, aí pensando nesse conceito do dado completo. Então, a gente cobra, por exemplo, os microdados, evidentemente anonimizados, mas a gente cobra a base de microdados. E aí a gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão de formato. Nessa dimensão de formato, a gente está pensando principalmente se existe alguma visualização agradável, né? Se existe um painel que está sendo atualizado, se é possível analisar os dados em série histórica, e a gente analisa se é possível baixar, né, fazer o download desses dados, aí pensando de novo no reuso, como diz o David Ives. Então, por enquanto, nós temos esse projeto aí, eu posso abrir aqui depois para vocês verem. E a gente está agora, a gente realmente encerrou essa 11ª semana de avaliação com essa metodologia, e a próxima semana a gente vai entrar com uma metodologia nova, como eu tinha falado no começo da minha fala, que a gente vai subir essa barra aí, né, aumentar a exigência de transparência dos dados. Um outro projeto aí que está muito popular, imagino que quem está acompanhando toda essa parte de dados de Covid, vocês talvez já tenham visto por aí, é o do Brasil I.O., né, coordenado pelo Turicas, o Álvaro Justen. E aí o Brasil I.O., eles trabalham com a ideia de libertar dados, né, exatamente alinhado a esse conceito de dados abertos. Então, o que eles estão fazendo é coletar os dados de cada uma das secretarias estaduais e colocar nesse site aí de uma forma que as pessoas consigam baixar. Ele está no formato estruturadinho, bonitinho. Se não me falha a memória, são 30 ou 40 são 40 voluntários que estão trabalhando junto com o Turicas nesse processo de coleta de dados, e é, assim, realmente um processo muito complexo, tanto quanto que a gente faz no Open Knowledge, porque é analisar, né, estado a estado, boletim a boletim, e é isso, é o esforço de alguém que está ali anotando o negócio na unha, exatamente porque a gente não tem a cultura de dados abertos, e ninguém consegue automatizar a coleta desses dados, né? Então eles ficam lá, os voluntários ficam olhando estado a estado, enfim, e eles conseguiram fazer, antes do governo federal, uma visão de dados por município, né? Então, que depois do governo federal, depois de muito tempo, conseguiu fazer. Então, super legal o projeto do Brasil I.O. Permite que a gente reutilize esses dados aí. Eles estão fazendo agora que rolou esse apagão de dados aí na última semana, eles começaram a fazer um boletim, né, específico de dados de coronavírus, em que eles estão fazendo esse quantitativo aí de quantos casos aumentaram ou diminuíram com base nos dados das secretarias estaduais. E aí vem uma loucura, que é o fato que os dados não batem, né? E a gente já tinha detectado isso também fazendo o índice de transparência da Covid, os dados não batem, as secretarias têm um número, quando você joga na fonte do governo federal, é outro número. Enfim, é uma coisa bem, bem louca, assim, porque a gente está aqui o tempo todo falando que a gente precisa orientar a nossa ação com dados para que a gente consiga responder melhor, porém, a gente não consegue, porque não tem consistência o dado. E, por fim, existe aí um outro projeto legal, que é o da Lagoon Data, que é do Marcelo Soares, que é um jornalista. O Marcelo está fazendo um trabalho parecido com o do Turica, só que ele faz um trabalho mais analítico, né? Então ele também está olhando aí estado a estado, fazendo isso de uma forma mais analítica. Vale super a pena também acompanhar.
O Marcelo agora está fazendo um projeto ele criou um subnotificômetro, né? Então, que é para analisar o avanço dos dados de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, para a gente entender a dimensão da subnotificação. E aí, por fim, a gente tem também esse Corona Cidades, são várias organizações que estão trabalhando juntas aí, né, cada uma com a sua expertise, para oferecer ajuda aos municípios brasileiros em resposta ao coronavírus. Então, tem várias linhas desse projeto. Aqui a mais famosa agora é o Farol Covid, que ajuda os estados aí, os municípios a pensarem em medidas de reabertura. E, por fim, né, a tão sonhada política pública baseada em evidência, né, isso que é uma coisa aí que a gente está tentando chegar nela, mas existe essa matéria que foi feita aí no UOL, no Universo, que fala sobre a Leani Lemos. Ela foi, né, na verdade, secretária aí de planejamento do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no momento, eles adotaram uma estratégia bastante baseada em dados, existe um comitê de dados no estado para orientar a ação, né? Então, é bastante interessante aí o trabalho que eles estavam fazendo. Agora a Leani vai assumir um outro cargo em outro lugar do Rio Grande do Sul. Mas esse trabalho, evidentemente, vai continuar. E, no momento, no Brasil, eu acho que é um dos que está mais orientado a dados, assim, em termos de Estado. E aí eu vou deixar aqui só a pergunta no ar, porque eu já estou falando há muito tempo. Vou deixar só a perguntinha aqui, se vocês acham que comunicação é igual a transparência. Bom, obrigado de novo pelo convite, né? Prazer estar aqui conversando com vocês, com a Camila e com a Ana. Enfim, bom, é isso. Meu nome é Henrico, eu sou pesquisador no Internet Lab, que é uma associação sem fins lucrativos, independente de pesquisa em direito e tecnologia. Então, acho que a nossa principal função é aprofundar o debate sobre políticas públicas em direito e tecnologia, então, sempre com conhecimento acadêmico e tal, né, a gente não tem advocacy nem nada do tipo, mas, enfim, produzir relatórios, artigos e podcasts e coisas similares sobre diversos temas relacionados à liberdade de expressão, moderação de conteúdo, desigualdades digitais, etc., e, enfim, fora isso, trabalho, estou associado também ao Logorithm, que é uma associação de pesquisa na Faculdade de Direito da USP, né, sobre inteligência artificial e direito. Estou fazendo meu doutorado lá, atualmente, sobre regulação de IA, em algumas coisas, né, vou acabar tocando, principalmente para o fim aqui da apresentação. Fiz meu LLM, que é uma espécie de especialização, né, um MBA, assim, essencialmente, na Universidade de Munique, sobre responsabilidade civil de inteligência artificial. Sou advogado, né, formado em Direito. Bom, qual que é o tema aqui, né? E acho que... enfim, e no Internet Lab a gente... acho que, na verdade, um pouco o escopo aqui do que eu vou falar é um pouco diferente do escopo da Camila. Acho que a gente vai falar num grau de abstração um pouco maior, talvez, né? Um pouco sobre como que as coisas deveriam ser e falar um pouco dos problemas enfim, da expectativa de neutralidade, objetividade, tanto é que eu coloquei esse como o primeiro nome aí da apresentação, de subjetividade, né, e a relação disso tudo com a transparência na inteligência artificial, né, e na inteligência artificial a gente vai ver, enfim, a transparência no processamento de dados, né, essencialmente. Mas, enfim, e aí no Internet Lab a gente tem várias iniciativas, né, enfim, relacionadas à inteligência artificial e ao viés algorítmico, que eu vou falar um pouco também. Mas, por exemplo, recentemente, eu tive bastante envolvido nisso também, a gente apresentou uma contribuição para a consulta pública do Ministério das Comunicações, né, e Tecnologia sobre a Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial. É um texto que está bem interessante, toca vários pontos do que eu vou falar aqui agora também. Então, se quiserem, enfim, posso mandar o link depois, mas está no site do Lab, do Internet Lab.
A gente, enfim, organiza grupos de estudos sobre inteligência artificial na Faculdade de Direito da USP, vamos publicar algumas entrevistas em breve com as pessoas-chave sobre isso. Tem um artigo muito interessante também sobre algoritmos personalizados, algoritmos automatizados, né, de moderação de conteúdo, como que eles reagem ao discurso de drag queens nas redes sociais, né, principalmente no Twitter. E aí vai mostrar como que o tipo de linguagem, né, que elas usam acaba sendo tagueado como mais tagueado como tóxico do que a linguagem de supremacistas brancos, né? Então, é uma pesquisa empírica bem interessante que mostra de forma muito clara essa questão do viés, né, nas bases de dados, né? Mas, bom, qual que é aqui a minha principal proposta, né, do que eu quero falar para vocês? Então, primeiro, uma ultra rápida introdução sobre o que eu quero dizer com inteligência artificial e aprendizado de máquina, que, na verdade, enfim, é o que eu vou dizer sobre inteligência artificial. Falar um pouco sobre a neutralidade dos dados e tentar mostrar como que a inteligência artificial não deve ser entendida como um ator neutro, né, não deve ser entendida como um ente superpoderoso capaz de apresentar resultados objetivos sobre a realidade, e sim como um ator social, né, como parte, enfim, integrante de um processo social, e aí puxar para as questões de transparência, né? Nesse meio tempo, vou trazendo alguns exemplos relacionados à nossa pandemia, né? Bom, enfim, aqui, muito rapidamente, e eu dei uma bela enxugada nessa apresentação, que eu já fiz partes dela em alguns outros lugares e tal, para tentar respeitar o tempo aqui. Mas, como vocês estão vendo nessa imagenzinha da esquerda aí, a inteligência artificial é uma coisa que já é conversada, né? A gente já fala sobre ela desde pelo menos os anos 50, né? Então tá aqui o xadrezinho, né, nos anos 50, nessa imagem, fazendo referência ao Deep Blue, né, da época da IBM, que venceu o Kasparov lá, aquela história que a gente já conhece. A partir dos anos 80 começa a surgir o aprendizado de máquina, né, os algoritmos de aprendizado de máquina, que depois são fortalecidos e aprimorados com o surgimento de uma técnica de implementação do aprendizado de máquina, que é o Deep Learning, né, a partir dos anos 2010. Eu já vou falar, então, mais especificamente do aprendizado de máquina, né, mas a verdade é que quando a gente fala de inteligência artificial hoje, principalmente a gente está se referindo a esse tipo de tecnologia, né, essa vertente específica da grande gama de coisas que poderiam ser IA. Porque enfim, as grandes soluções hoje, né, que a gente vê em inteligência artificial, elas são, de alguma forma, geralmente, né, a grande maioria delas são algumas das aplicações do aprendizado de máquina, do machine learning. E como é que ele funciona, né? Vocês podem ver aqui que nessa imagenzinha, né, da esquerda, tem o desenho para exemplificar o machine learning, que é o desenho da seleção de spam. Então, tem umas cartinhas chegando, né, e uma delas caindo no lixo. Como é que funciona essa seleção de spam? E aí, um pouco baseado na imagem que está aqui à direita, mas eu já vou ajudar a interpretar ela. Você vai apresentar uma quantidade de dados enorme ao sistema, né? Esse sistema, ele vai tentar buscar, com base em parâmetros informados, né, pelos programadores, ele vai tentar buscar padrões nesses dados, e aí, uma vez que ele descobre autonomamente quais são esses padrões nos dados, e a gente não necessariamente vai conseguir saber quais são esses padrões que ele está encontrando, né? Inclusive muitas vezes não vai conseguir, ele vai depois procurar os mesmos padrões numa outra base de dados não anotada, para me fazer uma previsão sobre aquela nova base de dados. Então, por exemplo, aqui no caso do spam, eu tenho 1 milhão de e-mails em que uma pessoa foi lá e anotou, isso é spam, isso não é spam, certo? Ele vai olhar todos os e-mails em que o algoritmo vai olhar todos os e-mails que foram alimentados para ele, por isso que é chamado de base de dados de treinamento. Todos os dados que foram alimentados para ele com a tag spam, que foi dada para uma pessoa, né? Então uma pessoa vai ter que ir lá e dizer o que é spam, o que não é spam, previamente, e ele vai perceber, olha, todos os e-mails que essa pessoa aqui me falou que era spam, eu vejo um set de palavras. Ele fala aqui de príncipe nigeriano, fala de $20 mil, fala de aumentar, não sei o quê,
Então, isso aqui é spam. E aí, os e-mails que não têm isso vão cair na pasta do não spam. E como é que funciona, então? Então, nessa imagenzinha aqui, né, da direita, que mostra mais ou menos esse processo, essa linha horizontal, mais clarinha, né, verde clara aqui, ele está mostrando o dado, a base de dados de treinamento sendo apresentada para o algoritmo, vai passar por descobrir quais são os padrões dessa base de dados e criar com isso um modelo, né, que é esse labirintozinho aqui que está sendo mostrado. Aí, quando eu apresento uma nova base de dados não anotada, né, então, por exemplo, um e-mail que eu não sei se é spam ou não é spam, que acabou chegando na minha caixa de entrada, eu vou procurar aqueles mesmos padrões e fazer alguma previsão sobre aquilo. Reconhecimento facial, por exemplo. Reconhecimento facial, vamos supor, a nível mais simples, né? Eu vou mostrar para o algoritmo milhões de fotos, dizendo isso é um rosto, isso não é um rosto. No momento em que a foto disser, no momento em que ele perceber quais são os padrões que estão naquela foto dizendo que é um rosto, ele vai depois estar preparado para poder, ao perceber novas fotos, falar isso é um rosto, isso não é um rosto, né? Então, ele vai perceber determinados padrões de imagem, falar, caramba, toda vez que esse cara aqui me fala que tem um rosto na foto, eu vou perceber um nariz, vou perceber 2 olhos, né, sobrancelha, perceber um formato oval aqui, etc. E aí, quando mostrar isso, ele vai me dizer que é um rosto, né? E aí, com isso, a gente já começa a perceber também uma das questões principais e centrais aí do viés, que é a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, ele só sabe aquilo que foi alimentado para ele. Ele vai reproduzir quaisquer realidades ou vieses que tiverem nos dados de treinamento dele. Então, se eu fizer, por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial, em que todas as fotos da base de treinamento são de pessoas brancas, na hora que eu mostrar para ele a foto de uma pessoa negra, esse algoritmo não vai funcionar, certo? Porque ele não teve base de treinamento, ele não entende, ele vai ter ruído, vai aumentar a chance de erros, que é, de fato, que possivelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, o que acontece com os algoritmos de reconhecimento facial. Então, por exemplo, do celular, né, que você mostra seu rosto para conseguir desbloquear a tela, é notório como que esse tipo de coisa não funciona tão bem com pessoas negras em relação a como funciona com as pessoas brancas, né? E aí aqui, bom, acho que só para fazer também referência, não precisam ficar lendo esse slide ainda, mas por que os algoritmos de machine learning também se tornaram tão prevalentes, né, na nossa atualidade, se é que eles existem desde os anos 80? Em primeiro lugar, o aumento da capacidade de processamento. Então, eu tenho meu slide passou, né? Aqui eu estou vendo a minha apresentação aqui na tela do Lira, mas está mostrando ainda o primeiro slide. Mas, na verdade, vocês estão vendo o slide do Big Data, né? Sim. Isso. Tá bom. Obrigado. Enfim, por que o aprendizado de máquina ganhou tanta importância? Né? Em primeiro lugar, como eu disse, do processamento de dados, que, como a gente sabe, né, enfim, cresceu vertiginosamente nos últimos anos, desde os anos 80, então. Mas, em segundo lugar, e não menos importante, obviamente, da disponibilidade de dados que possam ser acessados, né, para, inclusive, né, dados que sigam determinadas características, como a Camille falou bem no começo da apresentação dela, mas dados que possam ser acessados por esses algoritmos para que eles possam fazer esse treinamento. Então, nessa sociedade Big Data que a gente vive, existem, como está aqui, diversas maneiras de captura de informação. Sensores, câmeras, smartphones, internet das coisas, nos negócios, nas farmácias, mercados, que vão ficar pedindo nossos dados, CPF, como a gente conhece, que é essa piadinha que está aqui do lado, sem contar dados públicos, né? Então, os próprios dados sobre a Covid, por exemplo, dados de cartório, etc. E aí tem algumas características que estão em volume crescente, geração constante, vem de uma variedade de fontes, como eu falei, e para que eles possam ser, né, utilizados enfim, formar essas grandes bases de dados, precisa existir uma capacidade de estruturação e busca e de cruzamento desses dados. Acho que isso aqui não preciso me aprofundar, mas a verdade é essa, né? Então, só com essa geração absurda, né, de dados que vem com a digitalização vários aspectos da nossa vida,
é que a gente consegue ter esses algoritmos, né, de machine learning, tão potentes como eles são atualmente, né. E, bom, neutralidade. Então, do que eu estou falando aqui quando eu pergunto se existe neutralidade, né, na inteligência artificial? Acho que o primeiro ponto para a gente começar a discutir sobre isso é o que é mais tratado geralmente, que é a questão do viés algorítmico. Nessa manchete que está aqui no canto superior direito, né, uma das primeiras, né, que foram lançadas lá no caso Compass, que eu já vou mencionar de novo, falando que os programas de inteligência artificial exibem viés de gênero, de raça, revela pesquisa e tal. E que aí que os algoritmos estão pegando preconceitos de raça e gênero escondidos nos padrões da linguagem, né, os cientistas dizem. Acabei não colocando a data aí, mas se eu não me engano é de 2016, esse artigo. E aí o que ele está falando aqui é que esses preconceitos estão escondidos nos dados, né, no padrão de uso da linguagem. E aí eu coloquei esse gráfico aqui, é o gráfico de um artigo meu, que é uma revisão bibliográfica sobre viés algorítmico, né, que ainda não foi publicado, mas vai ser publicado em breve, na revista de Sociologia da Unifesp. E aí a gente analisa num universo amostral grande, e dentro desse universo amostral, acho que eram 250 artigos sobre os que falam das causas para o viés algorítmico, grande parte deles, né, se foca na questão dos dados enviesados ou na construção da ferramenta e do modelo, né? Mas, enfim, por isso que eu coloquei aqui, né, literatura clássica focada na reprodução de padrões contidos nos dados de treinamento ou na construção do modelo. E como é que isso funciona exatamente, né, para eu tentar falar isso de uma forma concreta, antes de aumentar um pouco o nível de abstração. Trouxe 3 exemplos aqui, vou falar deles na ordem. O primeiro, que é esse que está com a imagem aqui, é um caso famosíssimo, né, que foi o que, na verdade, praticamente inaugurou, vamos dizer, o conhecimento amplo, né, sobre essa questão do viés algorítmico, que é o caso Compass. O que aconteceu nesse caso? O Compass, ele era um algoritmo que é usado ainda até hoje nos Estados Unidos, que dá nota para investigados, né, pela polícia dos Estados Unidos, sobre a probabilidade dessa pessoa voltar a cometer crimes, sobre a probabilidade de reincidência dessas pessoas. Então, se eu sou um cara que está sendo processado, eu fui abordado pela polícia, estou lá, sei lá, cometendo um assalto, estou lá no juiz, estou lá no tribunal, e aí o juiz vai rodar esse algoritmo com base nos meus dados pessoais, e o algoritmo vai falar assim, olha, esse cara tem 4% de chance de voltar... 4 não, na verdade as notas são de 0 a 5, né? Esse cara é nota 4 de chance de voltar a cometer crimes. E aí o juiz vai olhar essa nota e vai usar ela para decidir se eu posso responder em liberdade ou não, para decidir o valor da minha fiança, para decidir o tamanho da minha pena. Enfim, ele vai usar como um dos elementos, né, do processo criminal. Esse algoritmo ainda está sendo usado, né? Devo ressaltar. E o que aconteceu em 2016? Eles começaram a usar esse algoritmo, esse Compass, e uma ONG chamada ProPublica fez uma análise aprofundada, né, dos resultados desse algoritmo e chegou à conclusão de que as notas para as pessoas negras eram sempre mais altas do que as notas para as pessoas brancas, independentemente das outras variáveis. Então, controladas as outras variáveis, as notas dos negros eram mais altas do que as dos brancos. E aí, enfim, teve toda uma discussão, a própria Compass depois respondeu, fez um artigo respondendo isso, e tem alguns artigos muito bons explorando isso. Se alguém tiver interesse, pode me mandar um e-mail, uma mensagem depois, eu posso compartilhar literatura sobre isso. Inclusive, aqui tem algumas coisas muito boas que me vêm à mente, mas sobre qualquer outra coisa também ficou, obviamente, à disposição de quem quiser conversar. Mas, e por que estava acontecendo isso, né, das notas serem mais altas para as pessoas negras? Porque o algoritmo era treinado com base nos dados da realidade norte-americana. E a realidade norte-americana é, como no Brasil, que bairros onde, né, tipicamente moram os negros lá, tem muito mais policiamento, os policiais vão abordar mais, as penas dadas pelos juízes são maiores, os promotores vão tentar aumentar a pena para os caras, etc. Então, existe um desequilíbrio, né, judicial que
enfim, não falta prova, né, desse equilíbrio judicial que existe, que obviamente tem bases, né, sociais e estruturais anteriores. Então isso é claro que a questão judicial é só, né, um dos ramos, vamos dizer assim, né, dessa situação, mas esse algoritmo que foi baseado né, treinado com base nesses dados reais, vai perceber, olha, toda vez que você me mostra o dado de uma pessoa que é negra, essa pessoa cumpriu 15 anos de pena, sendo que o branco cumpriu 7. Então, ele vai pegar esses padrões que estão na realidade e reproduzir. Agora, isso não quer dizer que o dado e que o resultado seja enviesado no sentido probabilístico. O que ele está fazendo é pegar a realidade social anterior, que as pessoas negras sofrem mais com o sistema judiciário, e reproduzir isso numa nota, né? Então, é por isso que eu falo da reprodução de padrões, né? E não é simplesmente uma questão que você pode ir lá e facilmente consertar, né? Eu acho que, enfim, não preciso me aprofundar nisso, até porque eu também não sou cientista de dados e não entendo tão bem desses modos, né, de fazer frente ao viés, mas não é uma coisa tão simples assim, que passa por diversas escolhas, né, escolhas metodológicas sobre como que você vai fazer isso, e sempre vai ter pesos e contrapesos, né. Bom, o outro exemplo, que é o que está aqui à direita, em cima, né, que é o do Google Tradutor. Então, eu vou só ler rapidinho esse parágrafo, traduzir ele, que ele fala assim, né, o head de tradução do Google. O exemplo clássico na língua é que um doutor é masculino e uma enfermeira é feminino. Se esses vieses existem na língua, então o modelo de tradução vai aprendê-los e amplificá-los. Se uma ocupação é referida como masculina de 60% a 70% das vezes, por exemplo, então o sistema de tradução vai aprender isso e apresentá-la como 100% masculina. Acho que já ficou claro aqui também o que acontece, que numa língua em que você está tentando traduzir, né, de uma língua sem gênero nos substantivos, como o inglês, the doctor, por exemplo, para uma língua com gênero, né, como o português, ele vai perceber qual que é o padrão comum na língua. Então, se existe uma estrutura machista que especifica determinadas profissões para determinados gêneros, ele vai perceber isso e vai simplesmente reproduzir os seus resultados, né? Mesma coisa do anterior. E aí, aqui no fim, é um outro exemplo que talvez não, né? Que tem um pouco mais de relação com o momento que a gente está passando, que é de um hospital nos Estados Unidos que usava um algoritmo automatizado para direcionar recursos para os seus pacientes, né? E aí foi feito um estudo, e nesse estudo mostrou o seguinte, aqui vou ler também o parágrafo. Então, Obermeier e outros encontraram evidências de viés de raça em um algoritmo muito utilizado, de forma que os pacientes negros eram mostrados o mesmo nível de risco pelo algoritmo, de forma que pacientes negros que tinham o mesmo nível de risco no algoritmo eram mais doentes do que os pacientes brancos. E aí os autores estimaram que esse viés de raça reduziu o número de pacientes negros que receberam os cuidados extra em mais da metade. O viés ocorreu porque o algoritmo usou custos de saúde como um proxy para as necessidades de saúde. Então, como menos dinheiro era gasto com os pacientes negros, que tinham o mesmo nível de necessidade que os pacientes brancos, esse algoritmo passou a simplesmente reproduzir essa realidade e direcionar menos recursos para eles, né? Então, se existe uma situação estrutural em que pacientes negros vão acessar hospitais com menos recursos, em que eles são pobres, eles não vão conseguir, principalmente nos Estados Unidos, né, que o sistema de saúde é extremamente privatizado, que eles não vão conseguir, sei lá, pagar, né, para determinado tratamento, ou que eles não conseguem acessar tanto os hospitais. Então, na hora que você passa essas informações todas para o algoritmo, ele vai achar que essas pessoas estão menos doentes. Na hora que você fala que o dispêndio efetivo de dinheiro, né, no passado tem a ver com a necessidade de saúde da pessoa. Enfim, e aqui no caso, o viés acontece também com base nesse proxy, né, com base nesse uso e nessa tentativa de aproximação da necessidade de saúde com a quantidade de dinheiro que foi efetivamente gasto no passado, né.
E uma coisa que é importante eu falar aqui desses exemplos é que não adianta necessariamente a gente tirar essas variáveis, por exemplo, raça, né, que foi e gênero, que foi o que eu me referi mais aqui, da base de dados de treinamento, porque você vai ter outras bases, você vai ter outros dados nessas bases que estão correlacionados a elas, né? Então, por exemplo, no caso do Compass, o dado de raça não era um dado alimentado, né? Mas os dados de geolocalização, diversos outros dados de profissão, etc., eram. E é claro que você vai ter, por exemplo, bairros onde pessoas negras moram mais, como eu tinha mencionado, principalmente nos Estados Unidos, né, em que a segregação ela também é bastante espacial, mais do que aqui, talvez, e profissões que são mais tipicamente desse tipo de grupo. Então, os padrões sociais, eles são meio que impossíveis, né, de você tirar do dados totalmente. Você precisa, positivamente, né, e buscando efetivamente tirar e fazer frente a esse viés, é que você vai atrás dessa base de dados para tentar corrigi-la, né? Mas não é uma mera questão de tirar os dados, porque vão existir as correlações que vão levar para resultados similares, não iguais. E aí, bom, quando se fala, né, de viés, acho que parece meio complexo aqui esse negócio, mas não é. Dei uma olhada aqui nas linhas não pontilhadas, né, nas linhas cheias aqui do meio desse gráfico. Fala, bom, se eu tenho dados enviesados e embaixo um modelo enviesado, então eu vou ter um resultado enviesado, em razão do modelo ou dos dados. Mas uma das coisas que eu já comecei a chamar a atenção aqui isso tudo parece partir do pressuposto de que dados objetivos, né, e aí aqui nas linhas pontilhadas, né, à esquerda, ou modelos objetivos são uma possibilidade matemática ou moral, e que se eu conseguisse um dado objetivo, ou se eu conseguisse um modelo objetivo, eu teria um resultado objetivo também. E é um pouco isso que tem limites que eu quero chamar a atenção aqui, com cuidado ao tempo, né? Então, eu gosto dessa lógica, né? Não leiam nada do que está escrito aqui ainda, que eu já vou ler com vocês, mas essa lógica de que os dados são neutros, né? É uma coisa bem que a gente vê hoje muito, né? Principalmente nas empresas, né? No ambiente mais entusiasta, né? Desse tipo de tecnologia. E essa ideologia quase, né? Ela é bem expressa por esse trecho um pouco maior aqui. Então cometi esse crime didático de botar esse trecho gigantesco aqui, mas eu vou ler com vocês porque vai ficar claro, né? Então esses caras aqui escreveram em 2008 que até hoje a lógica científica baseou-se no raciocínio causal e alcançou explicações quando conseguiu ligar um evento como efeito às causas subjacentes. Quanto mais preciso e determinado for esse encontro das causas, melhor será a explicação. Tudo isso não seria mais necessário e seria suplantado pelo progresso tecnológico, que fornece enormes quantidades de dados e uma alta capacidade de processá-los, até que os números falem por si mesmos, sem necessidade de teorias ou modelos. Do processamento de dados derivam-se correlações e padrões que revelam a estrutura e a ordem do universo em jogo. A superabundância de dados disponíveis já contém todas as soluções que podem ser alcançadas, mesmo sem ter definido explicitamente o problema. E aí, nesse livro, na Digital Sociology, a Deborah Lupton resume isso falando, né? Dados são apresentados como se fossem a matéria-prima da informação, e algoritmos, os agentes neutros para processá-la. Eu acho que é bastante essa noção, né, da gente separar os dados da realidade que deu origem a eles, né? Aqui, acelerando. Mas, enfim, o contraponto a isso que eu quero trazer a gente precisa sempre ter em mente a noção de que existem convenções e práticas para buscar, gravar e categorizar esses dados, que são decisões humanas. Então, quais dados serão coletados? Quais dados serão analisados e vistos? Por exemplo, nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente tem likes, por exemplo. O que quer dizer esse dado do like? Ele é mediado por incentivos, né? Então, essa coisa que eu coloquei aqui embaixo. O incentivo, no caso da rede social, é a visualização. A rede precisa que você visualize cada vez mais o conteúdo que está nela, porque quanto mais tempo você passar naquela rede, primeiro, mais dados você vai gerar, que vão aumentar o valor da propaganda que ela vai conseguir te apresentar, porque vai ser mais granularizada e atual, né? Afinal, dados antigos não servem para muita coisa.
E, além disso, óbvio, você vai ver mais propaganda, quando tem mais tempo você passa lá. Então, existe um incentivo específico, no caso de redes sociais, Twitter, Facebook, por exemplo, de fazer você ficar mais tempo lá. Esse incentivo favorece conteúdos viralizáveis, conteúdo com um grande fator emocional, por exemplo. E essa mediação não pode ser afastada da realidade dos dados. Então, eu não consigo dizer que existe uma verdade subjacente nos dados produzidos pelas redes sociais, como se eles fossem um proxy, 1 para 1 da nossa realidade humana, porque eles passam necessariamente por uma realidade que distorce, não distorce necessariamente no sentido de tira da objetividade, né, mas que sempre necessariamente vai refletir a subjetividade humana. Enfim, e aí existem outras, né, e aí eu vou trazendo o exemplo da rede social, porque é o mais fácil de perceber, mas a mesma coisa com os exemplos que eu dei antes, né, com os dados de saúde também, os dados da própria Covid, né, quais que são os incentivos que estão por trás daquilo, qual que é a realidade política que trouxe esses dados à tona, isso tudo deve ser observado. E aí, a verdade é que, mesmo que exista toda essa questão política, e com essa crença, né, da objetividade dos dados, a gente acaba tendo uma crença muito grande nos dados e na inteligência artificial, como se eles pudessem mostrar a realidade e solucionar os nossos problemas sozinhos, né? Ou de forma independente, né, da realidade social anterior. Então, caramba, agora que eu tenho um algoritmo que vai decidir se a pessoa vai ser presa ou não, eu vou resolver o problema, por exemplo, do racismo no sistema judiciário, porque o algoritmo não é racista, né? Mas, na verdade, enfim, como a gente está vendo, tanto os dados, quanto o uso do algoritmo, quanto a interpretação que vai ser dada do resultado dele, ainda está inserida no contexto social que deu origem àquele algoritmo, né? E aí é isso que eu coloco, e essa outra frase que está aqui, meio laranjinha, mais claro aqui, né, à direita, o poder retórico do Big Data, pretensa neutralidade, coloca-o como árbitro do que é saudável ou não saudável, aceitável ou inaceitável, normal é normal, produtivo e improdutivo. E é isso que enfim, chama, né, e tem alguns teóricos que chamam de autoridade algorítmica, né, algorithmic authority. E aí, bom, tentando trazer um pouco disso que eu falei, de um pouco mais high level, né, para a COVID, antes de olhar nesse gráfico aqui, eu trouxe alguns exemplos, enfim, interessantes, com os links aí para vocês poderem clicar já, mas a IA está sendo utilizada agora, né, para, por exemplo, modelar a curva de contaminação, por exemplo, essa iniciativa da USP, diagnosticar os doentes, por exemplo, com base em tomografias, análise de dados de vigilância, né, dos aplicativos de contact tracing, por exemplo, e aí nessa tabelinha aqui tem várias coisas, né, então pode ser usado, você vê que tem 4 níveis aqui, né, então detecção, prevenção, resposta e recovery, né, então detecção, você pode usar esses sistemas de early warning, então, por exemplo, esse Blue Dot foi um sistema de inteligência artificial que avisou, acho que 2 semanas antes, que, com base, né, em diversos dados, que estava tendo uma pandemia, alguma coisa estranha acontecendo em Wuhan, né, para diagnóstico, como que eu tinha mencionado, né, então, com base, por exemplo, em tomografias, enfim, todas essas questões, né, e sem querer me aprofundar muito nisso, eu acho que a gente pode aprofundar mais nas perguntas, depois nas nossas discussões, mas quais são as perguntas que a gente deve fazer, né, em relação a isso? De onde vem e quais são os dados utilizados por esses sistemas? Quais são as populações que foram analisadas por esses dados? A maneira de construção e disponibilização dessa base de dados reflete incentivos específicos ou outros vieses ou outras subjetividades sociais? Então, esses algoritmos que estão, por exemplo, tentando fazer o diagnóstico com base em tomografias. Ele olhou, enfim, sei lá, para qual que é a diversidade, né, das pessoas que estão sendo apresentadas as tomografias. Aqui, no caso, a pele não vai fazer diferença, né, porque você está olhando, enfim, dentro da pessoa, né, mas, enfim, também não sou médico, né, mas quais são as realidades que estão por trás daqueles dados, né? Os algoritmos serão utilizados em populações e situações abarcadas pelos dados de treinamento,
porque a gente tem que sempre ter em mente que a inteligência artificial ela não está me trazendo a realidade, ela está me trazendo uma extrapolação dos dados de treinamento dela. Então, eu não posso pegar um sistema, por exemplo, de previsão da curva de contágio, que não leva em consideração as especificidades das periferias brasileiras, né? Então, será que esse modelo da Blue Dot, eu não sei, não é um será retórico, né? Quer dizer, é também, mas enfim, mas eu realmente não sei. Mas será que esse modelo da Blue Dot levou em consideração as especificidades, né, do contágio nas periferias ou nas regiões mais pobres, onde as pessoas precisam, por exemplo, sair para trabalhar por conta, enfim, né, também da negligência, né, do oferecimento do auxílio emergencial? O que exatamente esse modelo construído é capaz de prever, né? Então, acho que essas são as principais questões, os principais desafios nessa coisa toda. E aí, para fechar, e agora eu vou tentar acelerar aqui, são as questões de transparência, né, inteligência artificial, que acho que é um pouco do mais interessante, né, e com base no estudo que eu falei. Então, em primeiro lugar, com base no estudo, a gente percebe que a revisão e a ponderação humanas são necessárias em todos os passos da criação de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é tão subjetiva quanto quem a cria e quem a utiliza. Ela vai ter, enfim, vai ser interpretada com base nos viés da pessoa que está recebendo aquele resultado. A escolha das variáveis que vão determinar, né, enfim, a base de dados e o próprio treinamento do modelo vão se refletir nos resultados depois, etc. E isso tem dois galhos, né, que são a questão individual e a questão sistêmica. Eu vou me focar mais hoje, né, na questão sistêmica. Então, na questão individual, isso tem mais a ver, só para não passar batido, né, isso tem mais a ver com o impacto individual, né, no indivíduo desse problema todo. E aí precisam existir, né, técnicas legais que possam fazer frente a esses desafios. Então, por exemplo, as leis de proteção de dados trazem alguns direitos, né, nesse sentido. Então, por exemplo, o direito à revisão humana, que existe na Europa, aqui no Brasil é só o direito à revisão de decisões automatizadas, é um direito importante. A transparência como um mecanismo de exercício de direitos, então as empresas que usam o sistema de inteligência artificial precisam ser transparentes e fornecer informações para os indivíduos, para que esses indivíduos tenham subsídio para exercer os seus direitos, por exemplo, sobre a lei de proteção de dados, também direito de apagar os dados, direito de acesso aos dados, direito de retificação, etc., direito de portabilidade. Todos eles precisam, né, de um certo nível de acesso a informações. Então, existe essa questão individual, né, por exemplo, no caso do Compass, né, deve existir, por exemplo, uma espécie de direito de recurso. Então, uma pessoa que recebe uma nota alta daquele negócio, acredita que aquela nota é enviesada, pode ter direito a apresentar um recurso, enfim, sui generis, ou dentro do escopo de um recurso que já exista, questionando aquele tipo de coisa. São questões individuais. Agora, isso não faz frente a todos os desafios da questão. Existe uma questão sistêmica, uma questão social, que tem muito mais a ver com a transparência pública, com a transparência para que possa existir prestação de contas e responsabilização dos órgãos ou empresas que estejam fazendo uso desses sistemas, accountability, né, que a gente fala bastante, e para que possa existir controle público, né, dessa situação toda, né, para que possa existir controle público de como essas coisas estão sendo utilizadas. Então, como eu disse, né, então, na questão sistêmica, a gente está pensando em medidas que permitam o controle público da tecnologia e responsabilização, accountability. A transparência, então, ela não é somente um meio de exercício de direitos, mas um princípio que permita o controle coletivo da tecnologia. De que forma? Né? Então, falar de algumas ferramentas. Por exemplo, com relatório de impacto da produção de dados, ou coisas similares, né? Acho que eu não preciso falar muito do que se trata isso, né, do ponto de vista legal, conforme eu leio aqui e explicar um pouco, já vai ficar mais claro. Então, sempre que um sistema de inteligência artificial for desenvolvido para finalidades sensíveis ou apresentar um risco para direitos e liberdades fundamentais, você tem que disponibilizar publicamente, por um relatório ou, enfim, informações sobre
algumas coisas. Então, por exemplo, o fato de o sistema estar sendo utilizado, então, para que o público saiba que uma inteligência artificial está sendo utilizada para chegar a determinado resultado. Na União Europeia, existe esse Fundamental Rights Impact Assessment, que é uma previsão de quais são os direitos fundamentais que podem ser afetados por aquele sistema, quais os mecanismos de mitigação de viés utilizados, e quais foram, e mitigação dos impactos aos direitos fundamentais também, claro, né? Qual que é a origem dessa base de dados, além de informações sobre o exercício de direitos individuais, então, sei lá, telefone de contato, e-mail de contato, de que forma que eu vou pedir, né, correção de dados, qualquer coisa assim. Então, são maneiras de permitir que, por exemplo, órgãos públicos, né, que são, enfim, coisas que eu defendo também, a gente defende, né, a Internet Lab também, de uma forma ou outra, possam exercer um controle público dessa situação. Sobre essa questão dos órgãos públicos, etc., eu não vou falar, porque não é exatamente o tema, mas eu até deixei um slide no final, para se depois for disponibilizado, vocês pelo menos terem acesso, porque acaba tendo bastante relação, né? E não só isso, né, mas, por exemplo, também medidas posteriores de transparência. Então, fornecimento de informações regulares sobre a utilização, que sejam publicamente disponibilizadas. Então, de novo, sobre o fato de o sistema estar sendo utilizado, qual a finalidade dele, qual o local de uso desse sistema e as populações afetadas, quais pessoas que foram efetivamente atingidas pelo sistema, incluindo, claro, respeitados, né, os dados pessoais, é possível que em algum momento você não consiga fazer isso de forma muito granular, incluindo porcentagem de pessoa por raça, gênero e etnia, por exemplo, quantas e quais decisões com impactos em direitos e liberdades fundamentais foram tomadas, com base em informações fornecidas por tais sistemas, por quais órgãos e com que frequência o sistema está sendo utilizado, informações de contato para exercício de direitos individuais. Então, vocês veem que eu estou, né, quase que extrapolando um pouco a noção de transparência aqui, mas pensando na transparência como realmente um mecanismo de controle coletivo desse tipo de tecnologia. Isso tudo baseado na ideia de que não é simplesmente uma norma técnica, que também é necessária, mas que não é simplesmente ela que vai falar, olha, a partir de agora, as suas bases de dados têm que ser representativas, o seu resultado não pode ser enviesado. Isso é impossível. A inteligência artificial e o processamento de dados sempre vai refletir determinada realidade política e determinada realidade social. Então, inserido que está na sociedade, também deve existir maneiras de controle, assim como, enfim, qualquer outro exercício de poder, né, que a gente tem hoje. Afinal, se trata de um poder, né, da Algorithmic Authority, né, como eu tinha falado. Acho que isso aqui é enfim, e aí a última coisa que eu vou falar, só para poder também, enfim, porque eu acho que é importante, mas é mais, enfim, paralelo a isso tudo que eu estou falando, mas tem uma questão importante também de direitos autorais, e tem a ver também com o que a Camille estava falando sobre acesso aos dados, né, e como que dados abertos e acessibilidade são importantes, principalmente nesse momento, que tem a ver com, como eu disse, direitos autorais. Então, existe uma discussão, né, sobre essa questão do Text and Data Mining, que diz respeito a, como coloquei aí, possibilitar acesso a bases de dados protegidas por direitos autorais para um bom desenvolvimento da inteligência artificial. Porque você tem a organização das bases de dados são protegidas por direitos autorais, né, e para que você consiga acessar, e aí, portanto, né, existe uma barreira, né, uma barreira de propriedade intelectual, uma barreira legal para que você consiga acessar e fazer uso dessas bases de dados protegidas para, por exemplo, algoritmos de machine learning, né? Então, tem na Europa uma discussão que, inclusive, se concretizou numa diretiva, né, que está linkada aí. Depois, quando eu passar, dá para vocês clicarem, mas eu esqueci o número da diretiva agora, que é a Diretiva de Direitos de Autor, que permite que sistemas de IA acessem bases de dados protegidas por direitos autorais para determinadas finalidades. Por mais que seja defensável que possa acessar em qualquer situação, pelo menos, enfim, algumas pessoas defendem isso, isso aqui já existe na União Europeia, né? Então, aqui no segundo parágrafo que está em negrito, né? Ele fala que existe uma exceção para a reprodução de obras protegidas por direitos autorais e extração das bases de dados por organizações de pesquisa e instituições de, não sei falar isso em português agora, né, mas cultural heritage, de herança cultural, não sei, contanto que seja feito para a razão específica de pesquisa científica, né. Então, para pesquisa científica, e nesses casos,
você tem uma exceção, né, do direito autoral sobre as bases de dados, que é uma questão bem importante para né, bom desenvolvimento da tecnologia, acesso ao conhecimento e tudo mais. E é isso, então, acho que era a última coisa que eu queria passar. Aqui, como eu disse, eu deixei esse slide com mais algumas questões da regulação de ponto de vista coletivo, algumas coisas que fazem sentido em conjunto com a transparência, né? Então, como eu disse, comitê de controle público, elaboração de normas técnicas, obrigação de testes prévios para você saber quais foram os vieses, criação de órgãos internos aos órgãos e empresas que possam auditar esses sistemas, ações afirmativas, enfim, algumas outras questões que eu posso falar mais, caso vocês queiram, de qualquer forma está disponível aqui, tá bom? Era isso que eu tinha, e obrigado. Eu sou Ana Freitas, eu sou médica sanitarista. Eu trabalho no Hospital Emílio Ribas, né, que é um hospital de doenças infecciosas, e trabalho na vigilância há muitos anos. Enfim, nunca a vigilância esteve tão em evidência, né? A gente notificava predominantemente AIDS e tuberculose no hospital. As doenças agudas já têm tido uma redução histórica, por causa de vacinas. Então, o hospital hoje notifica muito mais doenças que são transmissíveis mais crônicas, como AIDS e tuberculose. E, nesse momento, a gente está vivendo essa pandemia no hospital que só tem Covid, né, 19. Então, eu vou colocar um pouquinho sobre a doença em si, porque eu acho que é importante, para, no contexto da pandemia, conhecer um pouco, né? Que o coronavírus é um RNA vírus, que tem 4 gêneros, mas considerando que ele é um vírus envelopado, ele morre muito rápido no meio ambiente, né? Então, o conhecimento um pouco da doença também pode ajudar em que dado que nós precisamos. Será que precisamos de todos esses dados? Eu acho que isso é uma coisa importante, que a gente está sempre, acho que muitas pessoas trabalhando com dados e naquela coisa, mas será que está certo? Será que é o suficiente? Então, para a vigilância, a gente tem vigilâncias que podem necessitar de caso a caso, assim como a gente pode conhecer parte do que está ocorrendo, e isso a gente já é suficiente para a gente tomar alguma medida de controle, né? A gente está vendo aqui que esse vírus, ele tem um reservatório animal, quer dizer, ele pula uma espécie, já pulou em 2002, 2012, e agora em 2019, né? Nesse momento, o vírus não só pulou espécie, como ele de forma muito sustentada, tem uma transmissão interhumana, coisa que não ocorreu nessas epidemias que houve em 2002 e essa do MERS-CoV, que ocorre desde 2012. Mas é tudo coronavírus e que todos são reservatórios, são morcego, né? Então, aqui a gente tem a OMS declarando emergência de saúde pública em 30 de janeiro, 11 a pandemia, né? Então há uma disseminação mundial. Essa questão aqui do vírus transmitido por via respiratória é fundamental e difícil, né, efetivamente romper ou quebrar a cadeia de transmissão, porque a nível respiratório a transmissão como eu diria, muito rápida, né? Então você pode estar no metrô, no ônibus, enfim, em várias situações, e também por contato com objetos. Mas hoje já se viu que a principal transmissão é mesmo a respiratória, quer dizer, é quando a pessoa está tossindo, ou eliminando, ou falando, né? Essa aqui é uma relação de casos na China, né, de 44 mil casos, então 80% é leve. Então, eu fico pensando, quando a gente nós queremos saber todos os casos, porém, o que a gente está conhecendo são só os casos graves, né? Então, quando você fala, mas tem subnotificação, sim, mas tem 80% que eu não conheço, quer dizer, então eu preciso, de fato, saber os 15% para poder tomar medida de controle
quando tem 80% que eu não conheço e que está por aí, né? Em relação à doença, ela de fato, os casos tanto ocorrem em pessoas idosas como jovens, né, também. Então, na UTI do Emílio Riba, nós temos 50% dos casos maior que 60 e 50% menor que 60. Os óbitos já predominam maior em 60 na China, assim como há um predomínio também aqui, e doenças crônicas. Aqui é os números de casos atualizados, nós temos 7.400.000 óbitos no mundo. As últimas pandemias que foram de influenza de 57 e 68 foram mais ou menos 2 milhões de óbitos, e a pandemia de 18, que talvez a gente tenha uma similaridade em termos de letalidade, que atingiu 2,5% de letalidade, em estimativa de 20 a 40 milhões de óbitos pela pandemia da gripe espanhola, né? Então, aqui a gente tem no começo a doença, agora a gente tem uma expressão maior aqui nas Américas, né? Inicialmente China, depois Europa. Ela se dissemina em alguns países e atinge de forma importante alguns países também. Por que não atinge outros? Por que alguns países têm menos casos? Porque fizeram as medidas precocemente, porque tem um sistema de saúde que detecta rapidamente, isola os casos. Isso é a diferença? Isso é que faz a diferença? Ou alguma questão também pessoal, né, em termos de proteção para casos mais graves, ou a questão cultural do uso das máscaras que tem na Ásia. Aqui é a China, né? Quando a gente ficava desesperado com 80 mil casos na China, hoje a gente não tem, né? Quer dizer, nem consegue enxergar mais os casos na China quando a gente vê Europa, América, né? O Mediterrâneo aqui. E aqui a gente tem o Sudeste da Ásia e a África aqui nesse... Então, aqui, nesse momento, a gente tem um aumento na América, né? Uma redução na Europa, importante. Aí a China consegue sustentar essa redução, né? Enfim, não temos ainda a segunda onda, mas é esperada. No Brasil, a gente tem, como eu diria, na região norte, né? Um maior impacto da doença em termos de incidência, com mais de 1.000 casos por 100 mil habitantes, no Amapá, Amazônia, Roraima, Acre, né? Por que nós temos maior incidência na região norte? Porque nós temos maior mortalidade na região norte. Então, aqui é uma questão importante. Tiveram, né, alguns falam que a Zona Franca do Amazonas, de Manaus, tem muito contato, tem muitos trabalhos integrados com a China, então o vírus chegou lá muito mais cedo do que em outros locais, a transmissão passou despercebido e, de repente, tem um número de casos muito maior do que em termos relativos, né, com a população. E a gente tem também aqui no Nordeste, alguns estados, por exemplo, como o Ceará, com uma incidência alta, né, dentro aqui o Ceará, Maranhão é a segunda do Nordeste. A região Sudeste, Espírito Santo é maior, né? São Paulo é o terceiro, não em número absoluto, mas em incidência. E a região Sul, que a gente poderia esperar o contrário, né? Que a gente teria uma região Sul com mais frio, com mais aglomeração. E a gente tem, na verdade, uma inversão de incidência, a gente tem um impacto maior na região Norte do que na região Sul. Então, assim, é porque a região Sul faz medidas mais precoces, a região Sul tem dados mais atualizados, ou a região Sul não tem dados porque não notifica os casos, enfim, com certeza não é exatamente isso, mas tem questões envolvidas em vários níveis em relação aos dados, né? A vigilância ela deve ter o dado para implementar medidas de prevenção e controle, mas que dado é esse, né? Esse dado precisa ser 100%, né? A gente precisa de toda a informação para ação, considerando a Covid-19, né? O que temos já é suficiente para tomar as medidas. É uma doença de notificação obrigatória por ser uma emergência em saúde pública, então todo caso deve ser notificado até 24 horas. Né? Quando ocorreu a disseminação
comunitário, o Ministério define que a gente vai notificar apenas o grave, né, que é esse síndrome respiratória aguda grave, que isso já é 15% a 20%. Então, a gente fica, de certa forma, obsessivamente correndo atrás de dados, né, de subnotificação, não sabemos todos os casos, e há, de fato, uma subnotificação já de mais ou menos 80% desses casos leves, que não são identificados. Então, o que é SRAG? É o hospitalizado grave, né? Então, que vai para o hospital com essa síndrome, que pode ser influenza, pode ser pneumonia bacteriana e pode ser uma COVID, né? Então, a investigação envolve a identificação do agente etiológico aqui, não tem como eu dizer que é COVID se não tem o exame laboratorial, então envolve a coleta de amostra. Quem que vai notificar? São os médicos e outros profissionais de saúde, né, que são obrigados a fazer a notificação de toda uma lista, que tem mais de 60 doenças que estão dentro dessa lista. Cada doença tem uma ficha específica, essa é a ficha da SRAG, né, hospitalizada, onde eu digito, né, existe um sistema chamado CIVEP-GRIP, tem uma senha, então, por exemplo, o Hospital Emílio Ribas tem uma senha, né, própria, onde eu digito os dados, e aí município, estado, ministério tem acesso a essa informação. Quem digita, nós somos, né, no hospital nós digitamos, alguns hospitais não digitam, encaminham a ficha para a vigilância do município digitar no sistema, e aí o município tem que tirar a duplicidade, né, que isso é uma questão importante, os casos passam em 2, 3 lugares, então eles são triplicados, quadruplicados na mesma informação, só quem tira a duplicidade é a vigilância do município, que é uma questão importante quando a gente observa números, né? Então não é 10.225, é 10.220, né? Enfim, por isso também há muitas variações em termos absolutos. Quando se confirma o caso? A partir do momento que você tem o resultado laboratorial e a evolução do doente. Então, não tem como. Mas tem muitos casos em aberto. Tem que estar em aberto, porque o paciente ainda está internado. Então, esse caso não é encerrado, que aqui você veja que tem Covid-19, então eu coloco aqui o código 5 e eu boto evolução. Temos pacientes, essa semana saiu um paciente do hospital com 72 dias de internação. Então, os pacientes estão, além de grave, eles ficam, depois da UTI, internados em enfermaria ao longo de muito tempo. Então, mas tem um monte de casos em aberto. Sim, parte desses casos, os pacientes estão em aberto, estão internados, então eu não posso encerrar um caso se o paciente ainda está internado. Eu tenho que aguardar a evolução. Em geral, esse prazo pela vigilância é de 30 a 60 dias para encerramento do caso. Então, a síndrome gripal, que seria o caso grave, leve, né? Tosse, tem que ter febre, tosse, dor de garganta, coriza. Então, é outro sistema que o Ministério depois implementou, né? O mesmo sistema de notificação, quem notifica é o profissional. Aqui foi no fim de abril, ele estabeleceu a notificação de casos leves, mas não havia exames para esses casos leves, então, na prática, os casos leves estão sendo notificados, são casos em profissionais de saúde, e aqui temos uma ficha que é chamada sistema ESUS-VE, quer dizer, é um outro sistema, não é exatamente o da SRAG, né, um sistema que o Ministério criou, e quem digita, aqui é o profissional de saúde também. Há também a questão do encerramento, né? Eu vou confirmar ou descartar o caso e eu vou digitar no ESUS-VE. Então, da onde vêm os casos, né? Vem desses dois sistemas. Mas, para complicar um pouquinho, ainda existe um terceiro sistema, que é o de mortalidade, que já é outro sistema de informação sobre mortalidade, que vem da declaração de óbito, né? Quem preenche é o médico, né? O médico não é a vigilância do hospital, sim, o médico que atende o paciente quando, imediatamente após a morte, tem que o sepultamento é necessário, então ele vai preencher aqui a causa do óbito, ele pode dizer SRAG suspeito de Covid, por quê? Porque não tem o exame ainda,
ou pode colocar COVID quando ele já tem o exame. Esse caso, ele vai estar dentro do CIVEP-GRIP, deveria estar, porque o CIVEP-GRIP notifica todo o SRAG, né, se evoluiu para óbito. Então, no SRAG, no CIVEP-GRIP, eu aguardo o resultado para confirmar, porque eu tenho prazo para encerrar. Na declaração de óbito, eu não posso aguardar. Então, eu vou colocar a informação que eu tenho no momento do óbito, que é: tem ou não tem já o resultado? É SRAG, síndrome respiratória, suspeito ou confirmado. O fluxo, né, da informação desses todos os sistemas vão desde o estabelecimento, município, estado e ministério, né, a Secretaria de Vigilância e Saúde aqui. Então, as informações vão passando para todos esses níveis, né? Onde eu acesso, né, existem, a Camille comentou, do painel coronavírus, que havia um consolidado, né, e teve essa semana, eles pararam de informar os casos consolidados apenas de 24 horas, mas em função de toda uma crítica geral, internacional, nacional, eles voltaram a incluir os dados dos confirmados, então tem boletins, enfim, informação. Aqui no estado de São Paulo, a vigilância do estado, informações também dos casos confirmados, porque qual a diferença não há nenhum tipo de correção, né, de correção de subnotificação, de atraso, então são os casos que vão se acumulando, confirmando dentro daquele sistema CIVEP-GRIP e SUS-VE. Né? Então, o Estado de São Paulo, ele divulga a informação do CIVEP-GRIP mais SUS-VE. O Ministério, ele não diz de onde ele divulga essa informação, se é dos dois sistemas, se é de um sistema, provavelmente é dos dois sistemas, né? O de SRAG e o de caso leve. Aqui é o município de São Paulo, que tem seu boletim também diário, ele divulga, aqui ele já divulga, por exemplo, dados do CIVEP-GRIP, que é daquele da SRAG, onde a gente observa aqui 5.500 óbitos, e quando vai no PROAIN, que é a declaração de óbito, nós temos 5.250, quer dizer, temos menos óbitos confirmados no sistema de mortalidade do que no SRAG. Menos 200 óbitos. E aqui no município, a gente tem confirmados 5.000, 4.000 suspeitos, quer dizer, a gente tem o dobro de óbitos, se você considerar confirmados e suspeitos. Esses suspeitos estarão dentro do CIVEP-GRIP? Deveriam, né? O prazo de conclusão do CIVEP-GRIP, ele é de 30 a 60 dias. E a declaração de óbito ele tem que ser preenchida no momento do óbito. Aqui é uma experiência que eu participo do Observatório Covid-BR, que é um grupo de universidades e também pessoas que trabalham em vigilância, epidemiologistas, enfim, que estão trabalhando em conjunto, onde há estimativas, né? Aqui, se não houvesse nenhuma medida implementada, e aqui é o tal do achatamento da curva, né? O achatamento da curva, e aqui, se deixa de achatar a curva, ele sobe de novo, né? Então, a perspectiva da flexibilização é que a curva volte a subir, considerando que a população tem uma prevalência baixa de infecção na população. Então, os estudos epidemiológicos, inquéritos que estão sendo realizados, dão conta de em torno de 5%, 3%, o máximo na região norte, 15% a 20% de infecção. Então, tem muita gente que não teve a infecção, então, a partir do momento que você libera a flexibilização, você sobe a curva. Aqui é uma experiência de você fazer uma correção, né, o nowcast. Então, aqui são os casos que são, de fato, que estão acumulados, e aqui seria o que você estima para essas últimas semanas. Então, sempre há esse atraso, que esse atraso aqui é considerando o início de sintomas, a data da hospitalização, que é em torno de 7 dias. Né? Então, como eu só estou aqui fazendo casos SRAG, né? Aqui é uma curva de SRAG confirmada por Covid, então, se eu não fizer essa correção,
eu tenho uma tendência de queda, né? Então, essa correção é necessária, e aí os sites oficiais, eles não estão trabalhando com essas correções que são importantes para você identificar o padrão epidêmico, né? A curva epidêmica. Aqui é outra questão, que é o número efetivo de reprodução, quer dizer, cada caso transmite para 2, 3. Então, aqui no começo, antes do distanciamento social, a curva aqui do município era de 2, o R de 2,5, quer dizer, cada doente transmitia para 2 ou 3, né? A partir do distanciamento social, esse R cai, mas ele não cai, ele fica muito perto de 1, né? E aqui acima já de 1, e todos os países que realizaram, ou a maioria que realizou a flexibilização, foi com R de 0,4, 0,5, 0,6. Então, se esperava que esse R caísse a menos de 1 para que você fizesse a flexibilização, que não está ocorrendo no estado de São Paulo, no Brasil em geral, né? Com essas taxas já estão reduzindo o distanciamento social, o que torna a possibilidade de um aumento novamente da curva e desse R. Então, o próprio plano estadual, ele utiliza esse critério, quer dizer, não é a ausência do dado, não é a ausência da informação, e sim é o critério para que serve esse dado. Quer dizer, eles colocam que de 1 a 2 eu já flexibilizo, então eles não estão falando algo que é um dado que não existe. Eles simplesmente utilizaram provavelmente um critério mais econômico, né, em termos de um predomínio da questão econômica, questão da saúde. Então, eles não fizeram uma maquiagem do dado, simplesmente eles definem que acima de 1, 80% de UTI ocupada, já 60, 80 ocupada, já passa por 2. Quer dizer, tipo, tá bom, né? 80% de UTI ocupada, você já flexibiliza, né? Não seria interessante esperar uma proporção menor? E aqui, assim, só umas notícias que eu trouxe, por exemplo, o número de mortes por Covid aumenta 50%. Que mortes são essas, né? São confirmadas, suspeitas, são fonte CIVEP, fonte Sistema de Informação de Mortalidade. Então, assim, isso gera muitas dúvidas, né? Acho que em relação à questão da onde esse dado está saindo, acho que independente de qualquer coisa, se o dado está fidedigno, se não é, se é 100%, se é 90%, se é 80%, né, da onde ele saiu, acho que isso é uma questão importante que incomoda assim, um pouco. Né? A minha experiência em entrevistas, né, eu tenho falado bastante na imprensa, essa aqui foi interessante que eu dei para o Le Monde, só que primeiro, o jornalista não teve paciência em me ouvir, né? Como diria, eu fui começar a explicar como funciona a vigilância dentro do hospital. Ele falou assim, não, mas espera aí, essa entrevista é muito grande, tem muitas pessoas envolvidas, eu só quero falar sobre um assunto, não sei o quê. Ele me cortou, aí ele escreveu o que ele quis aqui. Ele disse que os hospitais privados vão bem, coisa que eu não falei. Segundo, que os hospitais públicos têm muita burocracia no preenchimento da declaração de óbito, que eu não falei. Eu falei da vigilância hospitalar, do CIVEP gripe. E aqui ele ainda me colocou em seguida a frase do Bolsonaro, né, que não é agente funerário. Eu fiquei bastante incomodada com isso, parecia que eu tinha falado essa frase, né? Apesar que já me falaram jornalistas que isso aqui quer dizer que é uma mudança de assunto, né, que não está envolvida a minha fala. De qualquer forma, ele falou a minha especialidade errado, ele botou assuntos que não falei, né, porque, inclusive, ele não quis ouvir. Né? Então, se ele não me ouviu, aí ele falou o que ele quis. Aí eu mandei um WhatsApp para ele falando que a minha especialidade estava errada, ele nunca respondeu. Imagina se eu falasse que estava tudo errado. Enfim, essa aqui é uma experiência da Folha de São Paulo, que eu fiz perguntas e respostas, né? As perguntas e respostas sobre a vigilância, como funciona no hospital. Foi bem interessante. Ela enviou para mim, né? E depois eu corrigi. São muitos detalhes, né? Como vocês viram,
para o entendimento dessa questão. Então, quando fala não há notificação, mas não há, tem muito, estão escondendo os dados, né? Enfim, tem muito caso em aberto. Então, eu acho importante entender um pouco como isso funciona e também acho interessante entender para quê, né? Para quê? E eu participei de uma discussão sobre resíduos, e assim como a Camille falou sobre o CEP, né? Que você acaba dizendo aonde a pessoa mora, quer dizer, os meus vizinhos, né? Então, eu não vou sair de casa, vou denunciar o vizinho, que o vizinho tem Covid. O pessoal de resíduos, de lixo, está querendo definir que o resíduo de um paciente com Covid é infectante. Isso quer dizer, se isso sair, todas as pessoas que tiverem Covid dentro de casa terão que botar o seu lixo separadamente num saco de hospital, um saco vermelho, um saco que... Esse saco, o que vai ser feito? O que é resíduo hospitalar? Ele gera o quê? Tem que ser destinado diferente, né? Então, imagina os sacos de lixo do seu prédio, tem lá o lixo infectante, né? O que isso causa? É uma identificação também. E será que é necessário, se um vírus morre num papel em horas, ou no plástico que dura um pouco mais, em 2 horas, será que é necessário você tornar o lixo de casa infectante? Será que é necessário eu conhecer 100% dos casos? Será que é necessário eu conhecer o CEP, né? Eu saber onde estão os casos disponíveis? Enfim, acho que, obviamente, como desafio é manter esse distanciamento social, coisa que já está sendo flexibilizada, é um desafio econômico muito importante, né? A comunicação aqui, dados disponíveis, quais são os acessos, a qualidade da informação. Se você não houver um trabalho inicial antes de disponibilizar os dados, tirando duplicidade, enfim, você vai ter umas estimativas com dados que não são adequados, enfim, com duplicidade. Mas será que isso vai atrapalhar essa análise? Será que isso está atrapalhando as tomadas de decisão? Será que as tomadas de decisões elas estão enviesadas, né, em função de um dado que não é bom, em função de um dado que não é disponível? Como explicar essas fontes de informação? Quer dizer, como a gente explica isso? Como que interpreta esses resultados? Como que a população entende a complexidade dessas informações? Quer dizer, para o jornalista do Le Monde que eu conversava, ele achou chato, né, o assunto, como diria, mas espera aí, mas não precisa explicar como que é feito, né? Enfim, é uma área muito, muito complexa, né? A gente está muito acostumado a fazer a vigilância, os dados são de fato sigilosos, né? Porque você identifica a pessoa, a vigilância tem que manter o sigilo, mas, obviamente, que o dado precisa estar disponível para que seja possível uma análise não só pela gestão, mas também por grupos, universidades, enfim. Hoje nós temos mais avaliação, talvez, de dados, né, mais do que o governo, talvez o governo federal, considerando toda a confusão que está sendo feita, a dificuldade e a falta de transparência em relação à inclusão desses dados, fez com que também se disseminasse, né? Disseminasse no bom sentido, no mau sentido. Pessoas que estão fazendo modelos, mas com que dado, sem a preocupação, às vezes, saber como que é o dado, o que aquilo significa, qual a diferença de um e de outro, quais são os problemas desse dado. Então, em termos da minha participação no Observatório Covid, eu acho que foi uma experiência muito legal, porque junta pessoas que trabalham com as tecnologias, né, ou com análise, são físicos, são biólogos, ecólogos, com o grupo que participa da construção desse dado, né? Enfim, então,
é interessante porque está sempre falando, então toda a discussão fica pautada um pouco nisso, mas espera aí, mas isso é assim, né? Isso é assim, mas qual que seria a data melhor, né? Enfim, acho que seria aí essas reflexões aqui que eu trouxe aqui para o debate. Obrigado aí o convite. Espero que tenha contribuído de alguma forma.